Olá a todos, vamos dar continuidade a mais uma videoaula aqui sobre saneamento básico. Nós estamos discutindo nesse momento o tema reservação e aí a gente vai falar um pouco mais a respeito desse assunto, abordando condições de centro de reservação conjugado. Então, retomando aí o que nós já havíamos discutido em outro momento, então considerando aqui uma cidade em que nós temos aqui a topografia do terreno, que varia de 893, onde estão localizados o centro de reservação, até a cota mais baixa, 817. Nós dividimos todo esse perfil topográfico, considerando essas cotas, em três zonas: a zona elevada, a zona intermediária e a zona baixa. Lembrando que define uma zona, né? São duas cotas, a cota superior, no caso da zona elevada, 892, cota inferior, 883. Para a zona intermediária, cota superior 883, cota inferior 853, e zona baixa, cota superior 853, cota inferior 817. Na aula de preleção nós discutimos e abordamos detalhadamente como é que isso aqui foi definido. Dando continuidade, foi estabelecido, hipoteticamente, tá? foi aqui definido que 20% da população de toda essa cidade a ser abastecida estaria na zona elevada, 50% da população na zona intermediária e os restantes 30% na zona baixa. E também, na última aula, nós determinamos o volume total do centro de reservação, que nesse caso corresponde a 1/3 do consumo diário. Essa é uma equação definida empiricamente e é adotado na literatura técnica como referência para determinar o volume de um centro de reservação ou até mesmo de um reservatório individualmente. Dessa maneira, considerando a população que nós tínhamos, né, o volume total calculado para atender a toda essa cidade foi determinado aí correspondente a 3.000 metros cúbicos. E aí, a partir desse volume total, nós fomos dividindo como é que esse volume seria distribuído em cada um dos reservatórios. Então, tem o reservatório apoiado 1, que vai abastecer a zona intermediária, e essa zona intermediária tem 50% da população. Consequentemente, o volume desse centro de reservação, 50% de 3.000, 1.500. O reservatório elevado vai abastecer exclusivamente a zona elevada. Ele tem um volume de 600 metros cúbicos, visto que nesse local a população é de 20% do total. Consequentemente, o volume desse reservatório elevado, 60 metros cúbicos. E por último, um outro reservatório que nós temos na cota 863, né, aqui na cota 863, que corresponde a 30% da população, ele terá então um volume de 900 metros cúbicos. Somando o volume dos reservatórios individuais, nesse caso das zonas, né, a gente vai ter um total de 300 metros cúbicos. E a partir do volume nós podemos determinar a área, determinar o diâmetro desse reservatório e fazer o projeto de cada uma dessas unidades. Bom, só que hoje a gente vai dar um enfoque maior nesse centro de reservação aqui, ó, nesse principal centro de reservação, né? A gente vai denominar esse centro de reservação como centro de reservação conjugado. Por quê? Veja só o que é um centro de reservação conjugado. É um centro de reservação composto aí pelo reservatório apoiado e o elevado. Poderia ser a unidade apoiada poderia ser semi-enterrada, isso aí não faria diferente, mas é sempre um reservatório elevado combinado com outro. E no centro de reservação conjugado, parte do volume do reservatório elevado, ela é armazenada no outro reservatório, que nesse caso é o reservatório apoiado. Com qual objetivo? Para a gente minimizar, reduzir o volume do reservatório elevado. Porque, veja, esse reservatório está suspenso aqui por uma coluna seca, então quanto maior for o volume a ser armazenado aqui, maior será o custo de instalação dessa coluna seca.
Então, visando reduzir o custo de instalação desse reservatório, parte do volume que ele armazenaria para atender a zona que ele está abastecendo vai ficar armazenado no reservatório apoiado. Isso então vai fazer com que nós tenhamos o menor custo possível para o reservatório elevado. Tá? Além disso, observem aqui, ó, a adutora de água tratada que vem lá da ETA, ela chega inicialmente no reservatório apoiado. Aqui, ó, está chegando todo o Q2 que nós temos lá da cidade. Então, chega aqui nesse reservatório todo o Q2, né? Sendo que esse Q2 depois ele vai ser fracionado dependendo da zona que ele vai abastecer. Por que essa adutora não entra pelo reservatório elevado? Porque nesse reservatório elevado, o objetivo dele maior é de condicionar pressões na zona elevada. Desse modo, se estivesse bombeando todo o Q2 para cá, haveria um custo desnecessário de bombeamento para essa coluna seca, porque parte das outras zonas, a zona baixa, a zona intermediária, não requer essa elevação desse nível, tá? Então, a adutora de água tratada chega no reservatório apoiado. Do reservatório apoiado, existe uma outra tubulação de interligação entre eles. Consequentemente, como a entrada aqui é maior, a cota de entrada é maior que a cota de saída, que nós temos a necessidade de uma elevatória. Então, ela precisa ser devidamente dimensionada. Aqui um exemplo, né, é bastante usual esse tipo de reservação, sistema centro de reservação conjugado, onde se tem um reservatório elevado para condicionar a pressão em zonas elevadas e aqui o volume apoiado que vai abastecer a zona baixa ou zona intermediária, bem como condicionar as pressões para essas zonas e armazenar parte do volume da zona elevada. Tá? Nessa foto vocês podem ver que a tubulação de chegada, de entrada nesse reservatório, aqui provavelmente seja o extravasor do reservatório, tá? As tubulações de saídas é no fundo, aqui tem uma caixa de saída, provavelmente tem uma bomba, e parte aqui é a tubulação de interligação que conecta, que interliga esses dois reservatórios. Lembrando aqui, ó, a maioria dos casos, a entrada nos reservatórios é sempre na parte superior, não são entradas afogadas. É possível ter entradas afogadas, mas normalmente trabalha-se com entradas na parte mais alta do reservatório. E aqui no reservatório elevado a gente pode ver as saídas, né? Então aqui provavelmente é uma saída para abastecer uma zona, aqui outra saída para abastecer outra zona, tá? Ou poderia ser uma saída de abastecimento de uma rede da zona elevada e aqui uma tubulação de descarga, quando for necessário esvaziar esse reservatório para fazer manutenção de limpeza, correção de alguma patologia que possa surgir nesse reservatório, por exemplo, infiltração. Então tem que ter esse dispositivo para esvaziar esse reservatório sem depender da saída de água para a rede. Mas voltando lá para a questão do centro de reservação conjugado, em que parte do volume do reservatório elevado fica armazenado no reservatório apoiado, nessa nova configuração nós temos então que determinar um novo volume tanto para o reservatório apoiado, RAPO, quanto para o elevado, REL. Por quê? Nós vamos pegar parte do volume do reservatório elevado e colocar no RAPO. Consequentemente, eles terão novos volumes diferentes daqueles que nós havíamos pré-determinados. Dessa maneira, nós temos então que calcular qual é esse novo volume. Além de determinar esse novo volume, nós temos também que dimensionar, vejam só, essa tubulação de interligação. Nós precisamos dimensioná-la, determinar o diâmetro, o tipo de material, a potência dessa bomba, o tipo de bomba. Lembrando que trata-se aqui, ó, de uma tubulação por recalque. Então, o funcionamento e o dimensionamento é similar ao aplicado para uma adutora por recalque, tá? Então, vamos começar inicialmente tratando do novo volume do reservatório elevado. Vamos ver como é que se determina esse novo volume do reservatório elevado. Primeira diretriz de projeto para vocês já utilizarem normalmente, a capacidade máxima de reservação dos reservatórios elevados
é de 500 metros cúbicos. É uma regra geral. Normalmente, as companhias de saneamento trabalham com esse valor máximo de 500 metros cúbicos e é adotado aí. Não é previsto em normas, mas normalmente essa é a referência. Lembrando que reservatórios até 100 metros cúbicos pode ser estrutura metálica, né? A taça também metálica, acima de 100 metros cúbicos, até 500 metros cúbicos, um reservatório tem que ser de concreto armado. Esse limite de 500 metros cúbicos é para deixar o reservatório, o custo de instalação viável, porque à medida que vai aumentando esse volume, o custo estrutural fica muito alto e aí acaba não sendo viável você ter um reservatório, todo o volume no reservatório elevado. Então, recomendado você fazer o armazenamento desse volume no reservatório apoiado. Bom, conforme vocês viram lá no nosso exemplo, o volume desse reservatório elevado inicialmente, a gente já havia calculado aqui, ele foi pré-estabelecido em 600 metros cúbicos, ou seja, superior a essa diretriz que nós estamos vendo agora de 500 metros cúbicos. Então, a gente precisa definir um novo volume. Normalmente, a literatura recomenda e a maioria dos projetistas adota aí como referência que o volume do reservatório elevado ele deve estar entre uma faixa de 10 a 20% do volume total do centro de reservação ou do volume total da cidade, né? Considerando então que os 600 metros cúbicos corresponde a 20% do total, que era 3.000, nós vamos trabalhar aqui com a faixa então de 10%. Pode trabalhar com valores superiores a 10%? É óbvio, claro, vão ter situações que o volume do reservatório elevado vai ser tão pequeno que nem vai justificar a adoção dessa referência. Mas nesse caso, eu vou optar aqui nesse exemplo em adotar um volume a ser reservado no reservatório elevado de 10% do total. Dessa maneira, nós teremos que o volume do reservatório elevado será de 300 metros cúbicos. Da onde veio isso? 10% do volume total, que é 3.000 metros cúbicos. Então, aí nós definimos qual é o volume, o novo volume do reservatório elevado nesse centro de reservação conjugado. Resta, portanto, determinar o volume do reservatório apoiado. Veja, o volume do reservatório apoiado vai ser o que havia anteriormente, os 1.500, somados ao que deixou de ser armazenado no reservatório elevado. Antes, a zona elevada, o reservatório elevado, ele estava com 600 metros cúbicos, que era o volume demandado pela zona elevada. Nós optamos então em trabalhar com réu de 300 metros cúbicos. Consequentemente, em relação aos 600 que é demandado para a zona elevada, sobrou-se então 300 para ser armazenado lá no rabo. Dessa forma, o volume total do reservatório apoiado para essa situação será de 1.800 metros cúbicos. Então, a partir desses novos valores dos reservatórios, reservatório elevado 300 metros cúbicos, reservatório apoiado 1.800, eu quero que vocês definam, calculem a área superficial de cada um desses reservatórios, bem como o diâmetro de cada um desses reservatórios, tá certo? E na próxima aula, então, eu vou encerrar essa videoaula por aqui, para não ficar muito desgastante, não ter um tempo excessivo. E aí, na próxima aula, eu vou abordar o dimensionamento da tubulação de interligação, certo? Até a próxima.